Olá, galera! Hoje nós vamos falar um pouco de como manter nossos filhos em casa. Nesse período sem aulas, as crianças ficam a maior parte do tempo dentro de casa e isso pode deixá-las um pouco irritadas, um pouco agitadas, e é legal nós entendermos o porquê isso acontece e como amenizar isso. E para falar um pouco sobre isso, nós temos aqui a Tayane, minha esposa, e queria que ela se apresentasse para vocês. Olá pessoal, meu nome é Tayane e a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto, né? Rotinas e estratégias que a gente pode estar montando em casa para trabalhar com nossos filhos. Então, galera, com as crianças em casa, elas acabam sendo privadas de várias coisas, como movimento, amplitude de espaço, não é? Isso pode deixá-las muito irritadas e muito agitadas. E isso só piora, porque elas ficam agitadas e não sabem o que fazer, porque não tem espaço, não tem como se soltar. E isso muitas vezes não é só comportamental, não é mesmo? Muitas vezes pode ser que essa criança esteja com seu nível de alerta muito alto e isso pode ocasionar uma certa ansiedade, como o Éder já falou. Então elas não têm como manter um nível de alerta mais mediano e isso gera um atrito, um desconforto em casa, os pais não sabem como lidar com isso. E existem estratégias que a gente pode estar montando, fazendo uma rotina, organizando, né, brincadeiras para que essa criança consiga estabelecer estratégias sensoriais para ela mesma, né, consiga modular essas informações sensoriais que ela está tendo e não está conseguindo dar uma resposta adaptativa adequada ao meio. Então é interessante que tu falou nessa parte sensorial, porque como esses estímulos ou não estão chegando da forma correta ou eles nem estão tendo por conta do espaço fechado, é nesse ponto aí que a criança tem esse descontrole sensorial. É nessa forma. E como nós podemos fazer para minimizar isso? A gente sabe que muitos pais moram em apartamentos, né? Como é o nosso caso, a gente mora em apartamento, então a gente não consegue oferecer a exploração do ambiente externo, né? Que é a brincadeira fora, brincar no parquinho, né? Hoje a gente sabe que tá proibido, que não pode. Então a gente pode estar trazendo brincadeiras simples, mas que ofereçam essas informações táteis, proprioceptivas, vestibulares, né? Que a gente sabe que a informação vestibular ele é muito importante para a criança, que são as brincadeiras de roda, de movimento, né? De desequilíbrio, que vão ajudar a criança a melhorar essas informações e não gerar tanta ansiedade, tanta falta disso, né? Porque na escola elas têm muitas informações, tem o parquinho, né? Tem várias informações que elas podem estar trabalhando isso. E em casa é mais difícil. Mas se os pais conseguem identificar o que o seu filho precisa, eles podem estar trabalhando isso em casa. E fica muito mais fácil. Tem um ponto interessante, identificar, né, o que está causando isso, essa ansiedade na criança, para minimizar. E uma maneira legal de identificar isso é manter uma rotina, porque se as crianças não têm uma rotina, como na escola, como no dia a dia normal, se a pessoa não tem uma rotina, acaba que a vida inteira, o dia inteiro da criança está bagunçado. E daí fica difícil também identificar onde que a criança está se sentindo mais ansiosa, mais inseguro, o que está faltando. Então montar a rotina é bastante interessante também para isso, não é? Sim, a gente pode montar rotinas, mas identificar no sentido assim, o meu filho está muito agitado, ele está ansioso, ele corre de um lado para o outro, ele não consegue parar sentadinho para assistir um filme. O que a gente deve fazer? Então meu filho ele está mostrando, né? Essa criança está mostrando que ela precisa de mais movimento. Ela quer uma brincadeira que gere movimento, que gere essa agitação, né? Essa informação proprioceptiva e vestibular. Então, a gente pode traçar uma rotina, organizar uma rotina para essa criança a partir do que os pais identificaram. Claro que... Tu quer aparecer também? Então vem.
Então agora a mocinha já está aqui, dá oi. Oi! Então voltando, que nós estamos falando da rotina. Aqui em casa nós tentamos manter uma rotina parecida com a rotina que ela já seguia antigamente enquanto ela estava na escolinha, não é mesmo? Sim, a gente tentou manter a mesma rotina, né, similar, e sempre dando espaços para brincadeiras, para o momento de assistir o desenho, né, de uma brincadeira mais agitada, o momento do alimento, do lanche, do almoço, sempre mantendo esses momentos, esses horários, para a criança também não se sentir perdida. E a criança que começa a se sentir perdida, ela se desorganiza, né? Então ela precisa, a criança, nós precisamos ter uma rotina para conseguir manter o dia a dia, né? Então como ela segue essa rotina, nós já conseguimos identificar nela os momentos que ela se sente mais agitada, que ela quer brincar mais, os momentos que ela tá mais cansada, o momento que ela se sente mais com fome. Então ela já está adaptada a esse modelo, então ela não sofre tanto e nós também não sofremos tanto ao identificar isso, não é? Sim, a gente sempre, quando ela está mais agitada, a gente sabe que é o momento da brincadeira. O Éder, ele geralmente traz brincadeiras mais psicomotoras, de obstáculos, basquete, bola, que ela gosta muito. E quando ela tá mais calma, é o momento que eu entro com a brincadeira mais simbólica, né? Com a boneca, com o carrinho, com a hora dessa brincadeira que gera mais um simbolismo. E também quando ela tá cansada, a gente sabe que é o momento dela começar a assistir um filminho, né? É o momento que ela vai ou ela vai almoçar, né? Aí a gente coloca um filminho que a gente sabe que tá chegando a hora do soninho. Então, perceber esses sinais que os nossos filhos estão dando é muito importante para que a gente consiga deixá-los mais calmos, né? E mais seguros. Então esses momentos de brincadeira nós conseguimos fazer em casa sem problema nenhum, né? E muitas vezes dá alguns transtornos, um pouquinho de barulho, um pouquinho de bagunça, mas dá para se ajustar, não é? Sim, nós conseguimos fazer, sim. Então, por nós morarmos num prédio, algumas atividades a gente não consegue fazer, né? Como eu já havia mencionado. Mas a gente sempre tenta levar ela um pouquinho lá fora no jardim, né? Brincar com as pedrinhas que ela gosta muito. Fazer brincadeiras em casa, dentro de casa, com pintura, com tinta. A gente sempre faz a hora quando é o momento de eu fazer um bolo, de alguma atividade assim, ela participa, faz uma bagunça, mas o importante é que ela está tendo essa informação sensorial, né? Que é importante para o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, na verdade, quando se consegue dosar isso, tudo fica bom, porque, por exemplo, a nossa guria tem até um momento que ela assiste o desenho e tudo mais. O desenho não é um bicho de 7 cabeças, a única coisa é que os pais também não podem largar a criança o dia inteiro na frente da TV, né? Porque muitas vezes a única forma de que alguns pais encontram de acalmar o filho é na frente do celular, na frente da TV, e fica o dia inteiro na frente do celular. Isso não resolve o problema, é só paliativo. Sim, é importante que não seja o dia inteiro de desenhos, mas a gente sabe que isso está envolvido no dia a dia das crianças, elas gostam muito, são poucas as crianças que não se detêm a assistir algum desenho, e é importante ser dosado, não ser o dia inteiro, não ser por horas, mas ter o momento para isso, assim como ter o momento para as outras atividades também, para que não se torne um exagero, né? E tudo que ainda é demais acaba se tornando ruim para a criança, né? Desagradável. Também quando se fala em atividades para população geral, às vezes os pais ficam se perguntando, mas atividade, o que eu vou ter que bolar para fazer com meu filho? E quando se fala em atividades, nada mais é do que brincadeiras, né? São brincar. Você brincar com o seu filho já vai dar um
uma boa ajuda para ele. Uma boa ajuda tanto no desenvolvimento, quanto na parte afetiva e tudo mais, né? Sim, são brincadeiras simples, com coisas que vocês têm em casa, com brinquedos que ela tem em casa, que são brincadeiras simples, são brinquedos que vocês já têm em casa, coisas que vocês já têm em casa, né? Aqui em casa a gente inventa brincadeiras com rolha, com lata, com o que tem, assim. Nós não brincamos só com o brinquedo pronto, a gente cria brinquedos com a nossa filha para que isso desenvolva a criatividade dela também. E também pode estar ajudando vocês em casa. Então é isso. A gente ajustando uma rotina, conseguindo perceber esses momentos em que a criança se sente mais agitada e com um pouquinho de paciência conseguir ajudar, as crianças vão conseguir passar por esse momento de maneira menos dolorosa e os pais também vão sofrer menos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso aí ajude vocês. Compartilhe o vídeo aí para que mais pessoas, mais pais consigam ver e ter essas informações. Qualquer dúvida, coloca ali nos comentários que nós vamos respondendo. E aquele abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau, tchau.